Bem-vindos à nossa aula sobre estruturas de dados em Java. Nessa aula vamos falar um pouco sobre o Framework Collections, que permite que vocês criem e manipulem estruturas de dados sofisticadas na linguagem Java. O framework se chama Collections, no plural, e ele tem a seguinte estrutura. Temos aqui em amarelo as interfaces desse framework, em verde as classes abstratas e em um tom salmão as classes que podemos utilizar para criar objetos que vão armazenar coleções de elementos para nós. Portanto, esse framework é formado por um conjunto de interfaces, classes abstratas e classes. Um detalhe importante é que cada classe desse framework requer a definição de um tipo de elemento que será armazenado na estrutura de dados. E nesse caso, a única coisa que pode ser armazenada nessas estruturas são tipos de referência, ou seja, utilizando o Framework Collections, você não poderá instanciar objetos que vão colecionar ou armazenar vários valores de tipos primitivos diretamente. Isso a princípio poderia parecer um problema, não fosse pelas classes empacotadoras que vêm com a linguagem Java. Essas classes fazem o papel de encapsular em objetos dados de tipos primitivos, como se o objeto fosse um tipo primitivo em si. Então, por exemplo, para o tipo inteiro, primitivo int em Java, temos a classe integer, que seria uma equivalência aos dados inteiros do tipo primitivo, porém armazenando cada valor inteiro em um objeto da classe integer. É como se eu tivesse o número 1, por exemplo, primitivo, podendo ser representado como o número 1 em um objeto. Então, nesse caso, podemos então utilizar as classes do Framework Collections para armazenar dados primitivos desde que esses estejam sendo representados por objetos de classes empacotadoras. E a boa notícia é que para cada tipo primitivo temos uma classe empacotadora para dados booleanos, dados reais e dados inteiros. Para início da nossa conversa, vamos observar 4 interfaces importantes desse framework, sendo elas a interface set, list, queue e map. Cada uma dessas interfaces é responsável pela definição de estruturas de dados com características particulares. Por exemplo, na interface set são definidas operações que fazem sentido quando você pensa em uma estrutura de dados na qual os valores ou os dados armazenados não se repetem e, em algumas circunstâncias, poderiam até ser mantidos de forma ordenada. Assim, podemos ilustrar esses conceitos com as classes hashset e treeset. Em hashset, eu crio uma estrutura de dados que armazena valores de forma não repetida, isto é, eu não posso ter mais de uma referência para a mesma instância. Só lembrando, essas estruturas de dados armazenam variáveis, uma coleção de variáveis de referência, e elas, por sua vez, armazenam referências. Então, na prática, numa estrutura de dados desse tipo, eu não estou, assim como ocorre com os arrays, eu não estou armazenando objetos nesses objetos colecionadores. Eu estou armazenando referências. Assim, eu não posso ter, na prática, referências repetidas em uma estrutura de dados do tipo hashset. Em treeset, a mesma situação ocorre. Eu não vou ter valores repetidos e mais, esses valores serão mantidos de uma forma que eles estejam ordenados de acordo com alguma determinação de critério de classificação. Em casos de dados que já existem na linguagem Java, muitos deles já são ordenáveis, vamos dizer assim. E dessa forma basta você inserir os elementos no seu objeto treeset. Já em dados que foram definidos pelos usuários, classes, por exemplo, classe funcionário,
departamento, você terá que ajustar alguns detalhes antes de poder armazenar objetos desse tipo numa estrutura TreeSet, porque a ordem desses objetos não é definida automaticamente pelo ambiente Java. Qual seria o critério de ordenação de objetos de uma classe, por exemplo, funcionário? Certo? Então, para que você possa armazenar objetos de classes que você criou em um TreeSet, antes é preciso definir como eles serão ordenados, de forma que não é permitido então criar um TreeSet e começar a adicionar objetos funcionário nesse objeto sem antes prepará-lo para que ele saiba como ordenar esses objetos da classe funcionário. HashSet não possui ordem e nem repetição. Funciona como um conjunto mesmo, no qual os valores ocorrem de maneira única e não existe a noção de ordem. É como se fosse uma sacola na qual você coloca vários objetos ou elementos de um mesmo tipo. Não existe ali uma noção, né, de ordem definida. Seguindo nas nossas interfaces, temos a interface list, que é responsável por definir operações necessárias para a manutenção de listas, e temos as classes vector, que já é defasada, né, obsoleta, e a classe ArrayList, que permite armazenar objetos de forma indexada, isto é, existe a noção de posição em cada objeto dentro da estrutura. Ele funciona mais ou menos como um array, porém ele não tem a limitação de tamanho, como ocorre com os arrays. Isto é, um objeto ArrayList pode receber inúmeros objetos sem que você tenha que se preocupar com a determinação da dimensão deste objeto. É como se o tamanho fosse variável mesmo. Dessa forma, tem operações de inserção, de remoção, de consulta, de exclusão, assim como eu tenho também no HashSet e no TreeSet. E no caso dos ArrayList, ainda tem a opção de referenciar objetos ou de inserir, remover objetos, definindo a posição na qual eu quero executar essas operações. Em TreeSet e HashSet, eu tenho limitações em relação a esse tipo de operação, já que não existe um índice para objetos HashSet. Então, em HashSet, por exemplo, não existe algo como acessar o 10º elemento, ou acessar o primeiro elemento, ou remover o primeiro elemento, ou inserir um elemento na posição 10, pois não há a noção de ordem implementada em HashSet. Em ArrayList, isso está presente, de modo que eu posso inserir, remover, excluir elementos em uma dada posição. A classe HashSet já garante que não existirão referências duplicadas na coleção. Por exemplo, se você tenta inserir o mesmo objeto mais de uma vez, o seu HashSet não vai ter duplicatas daquele objeto. Isso é garantido pela implementação do método de inserção de objetos no HashSet. Temos também a interface QUeue, que seria uma interface responsável por definir estruturas que se assemelham a filas, e a interface Map, que é responsável por definir estruturas de dados que manterão chaves e valores mapeados entre si. Isto é, a partir de uma chave eu tenho acesso a determinados valores. Isto é, imagine que você queira um acesso eficiente, né, a uma coleção de elementos dado o valor de uma chave. Por exemplo, eu quero saber qual é o objeto que está associado à chave XY123. Então, por exemplo, na classe HashMap, eu teria a operação de localizar ou recuperar um elemento da coleção dado o valor da chave XYZ123. Resumindo aqui então as principais propriedades dessas estruturas de dados, temos as seguintes questões. Nessas classes, quando eu instanciá-las para criar estruturas ou coleções de elementos, só posso armazenar objetos. Isto é,
os dados que eu posso inserir em um ArrayList, HashSet, LinkedList, são todos tipos de referência. Para nossa sorte, ou não, né? Não é algo que dependa da sorte, mas de um projeto. Temos classes empacotadoras, que nos permitiriam então simular o armazenamento de dados primitivos em estruturas de dados. Eu digo simular não porque não é uma forma real de se armazenar dados primitivos, mas porque na verdade nós estaremos armazenando objetos e esses objetos representariam valores primitivos, tá? Então eu poderia ter uma coleção de números inteiros, né? Uma lista de dados inteiros, porém esses dados inteiros seriam na verdade cada um deles um objeto da classe integer. Dessa forma, então, minhas coleções armazenam referências, isto é, uma coleção de variáveis de referência para um determinado tipo. Outra propriedade importante é esse ezinho que está entre um símbolo de menor e um símbolo de maior. Ele diz o seguinte: sempre que formos determinar um objeto dessas classes, precisamos indicar o tipo do elemento junto com essa estrutura sintática. Então, se eu precisar declarar um ArrayList, precisarei fornecer entre um sinal de menor e de maior o tipo de elementos, ou seja, o tipo de referência que esse ArrayList irá armazenar. Vamos ver o uso de uma estrutura de dados dessas presentes no Framework Collections e um exemplo prático. Para isso eu vou utilizar o NetBeans e criar aqui um projeto baseado em uma classe do Framework Collections. A ideia desse projeto é criar uma espécie de agenda na qual eu vou armazenar vários contatos. Por exemplo, eu teria algo que pode ser compreendido da seguinte forma: a proposta então é criar uma espécie de sistema com uma agenda em que eu tenho vários contatos. E para isso, utilizaremos então duas classes. Uma para representar um objeto da classe agenda e uma para representar objetos da classe contato. Dessa maneira, precisamos então definir essas classes. E eu já deixei elas meio que prontas aqui no nosso NetBeans com as seguintes características. A classe contato possuirá nome e telefone, construtor, que já recebe o nome e o telefone, e os getters e setters, para alterar, se for necessário, os valores dessas variáveis de instância da classe contato. A classe agenda precisará de alguma forma fornecer meios de colecionar contatos e manter esses contatos. Isto é, basicamente eu teria que ter nessa classe operações que me permitam inserir, remover, alterar um contato. E faremos isso com a ajuda do objeto ArrayList do Framework Collections. Isto é, vamos encapsular na classe agenda uma instância, uma variável, né, para uma instância da classe ArrayList. Para isso basta eu declarar aqui, olha. E vamos aos detalhes. Para declarar uma variável na classe agenda, uma variável de instância que permitirá referenciar um objeto ArrayList, eu tenho que seguir aquela estrutura sintática da classe que é definida pela Framework Collections. Ela exige esse conjunto de caracteres aqui, um sinal de menor e um de maior. E dentro, ou seja, entre esses dois caracteres, eu preciso definir o tipo do elemento. Queremos colecionar nesse ArrayList objetos, entre aspas, né? Porque na verdade vamos colecionar variáveis de referência para objetos de uma certa classe. E a classe em questão que queremos colecionar é contato. Portanto, eu preciso declarar um ArrayList de contato. Note que esse nome aqui eu defini para ser o nome da variável de instância. Ele poderia ser x, y, z, porém aqui eu tenho que definir o nome da classe que eu quero
definir para os objetos do meu ArrayList. Observem também que existe um erro aqui. Isso se deve ao fato de que essa classe ArrayList precisa ser importada no meu projeto, na minha classe agenda. Então, eu posso digitar essa importação, import Java util ArrayList, ou utilizar facilidades do NetBeans, que seria, no caso, Ctrl+Shift+I, que adiciona as importações necessárias automaticamente para vocês. Assim eu já tenho então na minha classe agenda uma forma de reter objetos da classe contato em uma instância da classe ArrayList. Isso seria então uma forma de implementar uma agregação da classe agenda com a classe contato. É um detalhe de projeto. Se tivéssemos pensado então nas classes agenda e contato sendo relacionadas por meio de uma agregação, teríamos, por exemplo, esta forma de implementar aquela agregação. Isto é, na classe agenda eu declarei uma variável chamada contatos, que é do tipo ArrayList de contato, de modo que eu teria a classe todo agenda possuindo como parte dela objetos ou um objeto da classe contato. Portanto, isso é uma decisão de design. Uma grande vantagem de usar ArrayLists e outros objetos do Framework Collection é que eles já possuem todas as operações necessárias para inserir e remover elementos. Se fôssemos utilizar um array, todas essas operações precisariam ser implementadas, inclusive uma forma de garantir que eu sei onde minha estrutura de dados começa e onde ela termina, e como seriam feitas as remoções e inserções. Com essas estruturas, basta codificar as operações que são necessárias para atender às regras de negócio da sua aplicação. Observem que apesar de possuirmos aqui uma agregação já implementada entre as duas classes, isto é, eu criei a classe agenda, tenho a classe contato, e em agenda eu coloquei uma variável que é capaz de referenciar um objeto ArrayList, que por sua vez é capaz de colecionar vários objetos da classe contato, eu ainda não posso fazer nada com minha agenda, porque ela encapsula o meu ArrayList, isto é, não tem como acessá-lo de fora da classe agenda, e não fica claro como seria feita a inserção de objetos da classe contato no ArrayList, que está encapsulado na classe agenda. Portanto, na classe agenda eu vou ter que criar operações de inserção, remoção, consulta e alteração de objetos da classe contato, porém essas implementações serão bastante simplificadas pelo fato de já existirem na classe ArrayList operações básicas de inserir e remover elementos. Para deixar esse exemplo simples, não vamos criar operações muito avançadas de manutenção da agenda. Vamos começar criando uma operação para inserir elementos na minha agenda. Public. Vamos também criar uma operação remover contato. Para remover um contato, tem que definir o critério de seleção para esse contato a ser removido. Muitas pessoas pensam em uma chave. Será usada para localizar e remover esse objeto da agenda. Outro detalhe importante é que apesar de termos declarado esses métodos como retornando void, ou seja, não há retorno, esse tipo de operação muitas vezes precisa informar se houve ou não sucesso na execução. Por exemplo, imagine que você solicite a remoção de um contato inexistente na agenda. Qual seria o comportamento do método remover contato ao receber esse contato inexistente? O restante do sistema precisa compreender o que ocorreu em uma operação para poder dar respostas adequadas em cada situação. Então, em alguns casos, poderíamos utilizar o tipo boolean em vez de void para determinar um retorno
que sinalize o sucesso ou o fracasso da execução de uma operação. Também precisamos determinar como escolheremos o contato a ser removido. Para esse exemplo, poderíamos pensar que o usuário da agenda vai fornecer um nome de um contato a ser excluído, nesse caso uma string. Podemos pensar também no método para localizar um contato e também no método alterar dados do contato. Para esse método de pesquisa de contato, temos que pensar qual seria o retorno. Não vamos imprimir dentro desse método o resultado da pesquisa, porque se fizermos isso, estaríamos indo em direção a um design não muito adequado, no qual a classe agenda tem operações que realizam a impressão de dados na interface de usuário ou em um outro tipo de saída. Portanto, vamos evitar métodos na classe agenda que possuam operações como impressão de valores na tela do usuário. Temos que também pensar qual seria o retorno desse método. Podemos então imaginar que ele, encontrando um contato pelo seu nome, devolve uma referência para esse contato. E quem precisar manipular esses dados vai receber esses detalhes por meio de uma referência. Então, o retorno do método pesquisar contato pode ser do tipo contato mesmo. E aqui cabe uma observação. Se você retorna uma referência para o contato que está na agenda, você está dando acesso direto a um objeto que está armazenado no seu ArrayList. Dependendo do código que acessar a sua classe agenda e solicitar uma consulta, ele poderia, por exemplo, após uma pesquisa que localize um contato na agenda, usar essa referência para alterar os valores das variáveis de instância do seu objeto contato. Em certos casos, isso poderia ser inadequado. Uma opção que você tem é, em vez de retornar a referência para o ArrayList na posição que o contato foi encontrado, isto é, ceder ao código cliente uma referência direta ao objeto que foi localizado dentro do ArrayList, você poderia criar uma nova instância com todos os detalhes replicados do objeto contato que foi localizado. Isso vai depender das decisões de design que você ou sua equipe tomarão em relação à implementação dessas estruturas. Como esse é apenas um exemplo simples, não vamos nos preocupar com o que o código cliente poderá fazer com o contato retornado pelo método pesquisar contato. Vamos apenas ceder acesso ao contato que foi localizado ou retornar null no retorno desse método, caso não encontre o contato. Então, a inserção de contato significa que eu devo receber uma referência do tipo contato e armazená-la no meu ArrayList de contatos. Para isso, basta invocar na variável de referência de instância, contatos, o método add, que é um método de inserção de elementos no ArrayList. Muito simples. Observe que esse método é sobrecarregado. Eu posso inserir um objeto contato no ArrayList sem especificar a posição, como também posso inserir um objeto contato no ArrayList indicando onde ele será inserido. O método remover contato recebe uma string, que será o nome do contato a ser removido, e deverá retirá-lo do ArrayList e devolver verdadeiro ou falso em caso de sucesso ou de fracasso da execução da operação. Aqui vamos assumir como fracasso quando não existe o contato no ArrayList, isto é, um contato com aquele nome. Então, para isso, antes temos que localizar no ArrayList a instância. Podemos então pensar em implementar primeiramente o método pesquisar contato e aproveitá-lo no método remover contato. A pesquisa pode ser uma pesquisa sequencial, já que não temos nenhum tipo de pista ou informação sobre como esses contatos estão armazenados no ArrayList.
Isto é, não há uma ordem e não há como garantir que o contato a ser pesquisado se encontrará em uma certa faixa de posições do array list. E a pesquisa sequencial então consiste de tentar localizar essa string fornecida como parâmetro da primeira posição até a última. Em caso de localizar, eu retorno o contato. E se eu não localizar, eu retorno null. Então vou declarar uma variável auxiliar aqui dentro do tipo contato, que será o retorno. E vou defini-la como null. Vou agora iterar pelo meu array list na tentativa de identificar um objeto contato que possua o nome fornecido como parâmetro do método, ou melhor, como argumento. Size é o método da array list que devolve o tamanho. E aqui temos um loop for normal, como vocês já conhecem. A array list possui o método get e ele requer, por exemplo, um argumento do tipo inteiro. E isso me devolve o iesmo, que no caso, contato do array list. Porém, esse tipo de acesso não é o mais recomendado em estruturas de dados do Framework Collections. Temos os iterators, ou podemos utilizar para simplificar a nossa implementação, isto é, a nossa produção de código, um tipo especial de for que é baseado no tipo dos elementos da sua estrutura de dados. Ele se chama for-each, ou for aprimorado. Esse for funciona da seguinte maneira: você declara uma variável de acesso na determinação do seu for-each e indica, depois de 2 pontos, o nome da sua estrutura de dados que possui elementos daquele tipo da variável que você declarou. Eu poderia ler isso da seguinte maneira: em cada iteração, a variável C receberá uma referência para o elemento daquela iteração. Por exemplo, na primeira iteração, se eu tiver um array list com 3 elementos, a variável C vai receber a referência para o primeiro elemento, na segunda para o segundo elemento, na terceira C estará valendo uma referência para o terceiro elemento, em seguida o for encerra. Então basta agora comparar o nome da variável C com o nome passado por parâmetro no método. Então, if c.get nome, C é do tipo contato, temos na classe contato o método getNome, que devolve uma string com o valor do nome do contato. Esse método já está implementado, tá, gente, na classe contato, como nós vimos inicialmente. .equals nome, ou seja, se houver correspondência do argumento do método pesquisar contato com o nome do contato que eu estou verificando na iteração atual do loop for, eu achei. Eu posso então fazer localizado, recebe C, que é a referência para o contato do array list em que houve a correspondência de valores. E se eu for considerar que é uma agenda sem repetições de nomes, eu posso dar um break para interromper o loop for. Após o loop, eu retorno localizado. Observe que se eu não encontrar ao longo de todo o array list o contato com aquele nome, a variável localizado continuará valendo null, porque isso aqui nunca será executado na situação em que eu não tenho aquele nome no array list. Então, tendo ou não localizado, o método vai retornar o valor apropriado, ou null, ou a referência para o objeto contato que eu encontrei na agenda. Agora sim podemos passar ao método remover contato. A primeira coisa é localizar esse contato na agenda. Então, contato localizar igual a pesquisar contato nome. Se eu localizei, diferente de null, né? Agora que vem ela. Se eu localizei, quer dizer que a variável localizar guarda uma referência para o objeto que possui aquele nome no meu array list.
E o ArrayList possui um método de remover elementos que requer, por exemplo, ou a posição ou uma referência para o elemento que você quer remover. E essa referência tem que ser do tipo dos elementos do ArrayList, ou seja, remover não tem como remover passando o nome. Isto é, eu não posso fazer contatos.remove nome. Não é possível porque nome é uma string. Como é que eu vou remover? Apesar dele ter aceitado aqui, é porque esse método remove está requerendo um objeto. Mas como é que eu vou remover um objeto da classe string de um ArrayList da classe contato? Não faz sentido, tá? Então, inclusive tem um alerta aqui, ó. O objeto fornecido não contém instâncias de string, isto é, contato contém instâncias da classe contato e não da classe string, apesar dele ter aceitado aqui. Isto se deu devido ao fato de o método remove aceitar referências do tipo object, que na prática é a superclasse de todas as outras classes que existirem no seu programa Java. As que você criar e as que já existem em Java são todas subclasses de uma classe chamada object. Então ela serve de referência para qualquer tipo de objeto que você possuir. Mas aqui não é apropriado então pensar que eu posso fornecer ao método remove do ArrayList uma string. Eu tenho que fornecer uma referência do tipo contato. Mas como que eu vou saber o contato que eu devo remover? Pelo resultado da pesquisa que me devolveu ele. Se eu localizei o nome no ArrayList, agora eu tenho uma referência para o objeto contato que tem aquele nome, porque é isso que o método pesquisar contato faz para a gente. Ele devolve um link para o objeto localizado. Vamos ilustrar isso aqui para melhorar o entendimento. Eu tenho o meu ArrayList de objetos contato. Vou colocar apenas um nome aqui, ó, Bruno dos contatos. Fulano e Beltrano. Supondo que o seu ArrayList possua esses três contatos, eu teria então referências para eles armazenadas no meu ArrayList chamado contatos, né? O meu ArrayList aqui vai ser aquele contatos, variável contatos. É uma referência do tipo ArrayList de contato. Dessa forma ela guarda uma referência para um objeto ArrayList de contato. Esse aqui é o seu objeto ArrayList de contato, né? E aqui, se eu mandar a mensagem remove, eu tenho que falar qual objeto contato que eu quero remover, por exemplo, ou qual a posição. Remove 0 iria retirar do ArrayList essa referência aqui, ó, de modo que o meu primeiro elemento agora é esse aqui e o segundo é esse de cá. Mas não é assim que nós vamos proceder com o método de exclusão de contatos, porque a nossa implementação localiza o contato, mas em vez de devolver a posição no ArrayList, ela devolve uma referência para o objeto contato, que foi localizado com aquele nome. Então, supondo que eu tenha feito uma pesquisa passando fulano, esse método vai devolver uma referência para o objeto se ele for localizado. Isto é, agora na variável C, no retorno desse método, eu tenho uma referência para o mesmo objeto que está armazenado na posição 1 do ArrayList. 0, 1, 2. Posição não, no índice 1. Né? De forma que o retorno desse método me dá acesso a este objeto aqui, como ele existe no ArrayList, certo? E com essa referência, eu posso enviar essa referência para o método remove do ArrayList. Vamos supor que eu tenha armazenado essa referência numa variável chamada C.
ou seja, a minha variável C contém ali uma referência para o objeto que foi localizado no ArrayList, que possui o nome fulano. Então C é um ponteiro, uma referência para esse objeto aqui, não para o nome ou para alguma coisa. Quando eu passar para o ArrayList contatos remove C, ele vai verificar se esse objeto referenciado por C, que é esse aqui, existe no ArrayList. Isso é verificar se alguma das variáveis no ArrayList referencia o objeto que está sendo passado como argumento para o método remove. E se ele encontrar esse objeto, ele vai remover. Então, ó, o C é essa referência aqui, para esse objeto. Ela existe nesse ArrayList? Existe, olha ela aqui, ó, porque essa referência me leva a esse mesmo objeto, que é essa referência daqui. Portanto, o método remove é executado com sucesso. Isso faz com que essa referência saia do ArrayList. Essa aqui se torna então a minha referência de índice 1 do ArrayList, já que eu excluía, estava anterior a ela. E o que houve com o objeto que tem o nome fulano? Ele foi excluído da memória? Não, ele continua lá. Inclusive, enquanto existir essa variável C aqui, eu ainda guardo uma referência para ele. Ele só não está mais sendo referenciado no ArrayList. Então cuidado, remover alguém de um ArrayList não significa destruir esse objeto. Enquanto houver uma referência e ele estiver em atividade, ele ainda não se tornou elegível à coleta de lixo. Então você ainda poderia manipular esse objeto do tipo contato aqui, desde que você tenha uma referência para ele, mesmo tendo ele sido excluído com o método remove, né, do seu ArrayList. Okay? Isso é um detalhe importante também de ser notado aqui em como funcionam essas estruturas de dados. Então, voltando ao nosso código, dado que a variável localizar recebe o retorno da pesquisa por nome, e esse retorno é uma referência do tipo contato, se ela não for null, essa variável, é porque o pesquisar encontrou aquele nome no ArrayList, certo? Então eu posso remover. Remover quem? Localizado. Vamos chamar essa variável de localizado. Se não, ou seja, se localizado não for null, quer dizer que não achou. Desculpem, se for null, né, quer dizer que não localizou. Então eu vou retornar falso. Deixa eu colocar aqui, ó, return true. Se não, return false. Aqui sobrou uma chave. Pronto. Assim temos então nossa agenda de contatos com a inserção, remoção e a pesquisa. Vamos ver como esse código funciona criando uma classe para testá-lo. Testa agenda. Essa classe vai ter um método main. E eu vou ter que criar alguns objetos nela. Então, vou digitando meu código aqui e acelerar na edição do vídeo. Observe que eu esqueci de criar na classe agenda um método para imprimir os seus contatos. Vamos fazer um toString aqui que retorna todos os contatos da agenda. Então, esse método toString, ele é herdado da classe Object. Então, por isso eu vou fazer uma sobrescrita. E ele devolve uma string. Essa string é apenas uma representação do seu objeto em termos daquilo que você quer representá-lo. Por exemplo, numa coleção de dados, eu posso imprimir o valor desses dados. No caso, eu tenho contatos, então o toString de uma agenda, por exemplo, eu poderia usá-lo para imprimir os dados de todos os contatos. Mas o toString não é um método
que o seu programa utilizará em qualquer circunstância. Ele é comumente usado para testar o seu objeto e verificar se os atributos, né, estão valendo aquilo que deveriam valer. Isto é, se você tiver, por exemplo, um programa que tem que imprimir relatórios e outras coisas, o seu toString não será usado para retornar os valores que serão impressos no relatório, porque ele devolve uma string, e aí fica complicado pensar em aproveitar essa string tendo que processar ela para formatar o seu relatório, por exemplo. Ou seja, toString em geral é usado para pequenos testes no seu código e não será aproveitado na maioria dos códigos do seu programa. Então, basicamente aqui, pessoal, o meu toString vai devolver uma listagem de todos os contatos na agenda. Como eu falei, é apenas um método auxiliar, não é um método profissional, vamos dizer assim, para se retornar um relatório dos contatos da agenda. Você teria que imprimir um a um ou retornar um a um e algum outro objeto fazer a montagem do relatório. Vamos voltar aqui então. Após inserir esses objetos na sua agenda, eu quero verificar se eles realmente estão lá. E aí eu posso usar o toString. O toString devolve uma string. E no caso eu criei a sobrescrita do toString de forma que a string retornada seja uma listagem em que cada contato vai sair com o seu, vamos dizer assim, um número que é de 1 até o número de contatos que eu tiver na minha agenda. E cada contato terá os seus dados, nome e telefone impressos em uma linha diferente. Então vamos fazer isso simplesmente fazendo um print ln aqui, ó. Mas como é que eu chamo o toString? A.toString ou simplesmente A. Quando você manda imprimir uma variável de referência, ele automaticamente invocará o método toString daquele objeto que está sendo referenciado aqui, certo? Como A referencia um objeto da classe agenda, e no caso eu reescrevi o método toString da classe agenda, né? A string que será impressa é essa string montada por esse algoritmo aqui, que pega cada nome e telefone de cada contato do ArrayList e vai concatenando com pulos de linha, novas linhas, né? Um i que está sendo incrementado para cada contato e o nome e o telefone também separados aqui. Aqui eu coloquei string para evitar que ele some o valor da variável i ao caractere, ao valor do caractere newline. Vamos verificar se ele está pelo menos imprimindo esses contatos. Tivemos um erro aqui, né? Tivemos um erro aqui, né? E eu já falo para vocês o que foi esse erro, pessoal. A classe agenda está maravilhosa, exceto por um detalhe. Vamos ver o que tem nela? Eu declarei um ArrayList, criei método para inserir, criei método para remover, criei método para pesquisar, que inclusive o de remover utiliza ele. Porém, eu não criei o ArrayList. Toda vez que uma agenda for criada, eu tenho que assegurar que a variável de instância do tipo ArrayList contato também esteja pronta, isto é, ela esteja realmente referenciando um ArrayList. Senão, quando eu tentar adicionar alguém numa variável que tem null como valor, esse ADD não vai funcionar, vai ocorrer uma exceção do tipo null pointer exception. Foi um esquecimento meu, mas que serviu aqui para alertar vocês sobre um possível erro, né? Tá aqui, ó, null pointer exception, exceção na thread main.
Isso ocorreu porque quando eu tentei aqui inserir, ó, contatos na agenda, eu estava mandando a mensagem inserir contato para o meu objeto agenda, que está referenciado aqui na variável A, porém o inserir contato tenta usar a variável contatos para inserir elementos no ArrayList que ainda não existe. Então, para resolver isso, eu tenho que garantir que ao criar a agenda, o ArrayList seja também criado, o construtor da classe agenda. Contatos igual a new. Ai, como é que instancia um ArrayList? E o ArrayList abre e fecha, né, o sinal de menor e maior e um par de parênteses. Não pode inverter a ordem nem esquecer desses sinais ali não, tá, gente? Aqui eu não preciso repetir o tipo dos elementos do ArrayList, tá? É redundante, não é necessário. A partir de uma certa versão da linguagem Java, isso não foi mais requerido, porque ele já entende que é um ArrayList de contato, que está na variável contatos pela declaração do tipo dela. E agora sim o meu código vai executar sem esse problema de exceção aí, ó. Estão lá os contatos. 1, Bruno, telefone. 2, fulano, telefone. 3, Beltrano, telefone. 4, teste 0101, telefone dele. Com isso eu verifiquei que realmente a minha classe agenda inseriu todos esses contatos que eu solicitei para serem inseridos aqui, ó. 2 deles eu inseri por variáveis que eu declarei aqui no método main e instanciei contatos armazenando as referências nelas. E os outros 2 contatos eu criei no próprio, né, na própria listagem de argumentos do método inserir contato. Por quê? O argumento de um método tem que ser um valor do tipo do parâmetro. Por exemplo, o parâmetro desse método aqui é uma referência para objetos da classe contato ou subclasses de contato. Mas aqui, então, eu passei uma expressão, que é o new contato. Essa expressão a gente sabe que cria uma instância e devolve uma referência para essa instância. Como eu estou criando uma instância da classe contato aqui, o retorno de new contato, Beltrano, blá blá blá, é uma referência para esse objeto da classe contato que eu acabo de criar aqui. E essa referência que acaba de ser devolvida por essa expressão é então passada como argumento do método inserir contato. E o mesmo ocorre no exemplo a seguir. Agora vamos ver se a gente consegue remover alguém da agenda. Por exemplo, vamos remover o contato teste. A.remover contato teste. Temos que fazer coincidir, né, maiúsculas e minúsculas, tá, gente? Se eu passar aqui o nome teste assim, a minha agenda continuará com aquele objeto teste, porque eu usei o equals. Vamos verificar isso. Aqui não vai haver remoção nenhuma da agenda. Ó, tá aqui a primeira versão dela com teste, blá, blá, e aqui novamente, ó, contatos, Bruno, fulano, Beltrano e teste. Então aqui para realmente excluir o contato teste, a string tem que corresponder perfeitamente. Pronto, olha. A primeira impressão tem lá Bruno, fulano, Beltrano, teste. Na segunda impressão da agenda tem Bruno, fulano e Beltrano. Assim eu eliminei então aquele contato que o nome era teste. Vamos mandar imprimir uma pesquisa. .alt.println a.pesquisar contatos, contato, né, fulano. Vamos ver se ele vai imprimir os dados de um contato que tem o nome fulano. Deixa eu mandar limpar aqui. Clear. Bem, aqui, pessoal, ele imprimiu. Deixa eu tirar essas instruções também, porque ele está imprimindo a agenda completa. Só para não
confundir a nossa impressão da consulta ali. Opa! Ah, desculpa, tá, gente? Aqui mais uma coisa interessante para se notar, ó. O resultado da impressão foi isso, ó. Contato, arroba... Por quê? Eu mandei imprimir, olha. Pesquisar contato fulano. Mas, peraí. Pesquisar contato, esse método pesquisar contato retorna o quê? Contato. Olha só o tipo de retorno dele aqui, ó. E o que é imprimir uma referência do tipo contato? É chamar o toString da classe contato, que não tem toString. Para melhorar, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia imprimir, ó. Em vez disso, eu posso primeiro pesquisar, ó, contato busca igual a pesquisar fulano. E agora eu vou imprimir aqui os dados desse retorno, né? If busca diferente de null, ou seja, eu localizei, imprimo os dados, né? Busca ponto get nome mais conta barra n, que pode ser caractere mesmo, mais busca ponto get telefone. Else, ou seja, busca é null, vou imprimir contato não localizado. Então vamos ver agora o funcionamento da pesquisa. A variável busca recebe o retorno da pesquisa na agenda pelo nome fulano. A gente sabe que existe um contato com esse nome lá, então aqui vai dar verdadeiro. Ele vai imprimir os dados, ó, fulano e o telefone dele. Isso tudo está ocorrendo na classe de teste, tá, gente? Agora vamos tentar localizar um contato inexistente, por exemplo, Dodó. Então tem que imprimir a mensagem contato não localizado na agenda. Tá aqui, ó, contato não localizado na agenda. Ok? Bem, pessoal, sobre o uso desses array lists, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Tá? Verificamos a inserção, a remoção e a pesquisa de elementos em um array list por meio de métodos que invocam as operações de array list. Não manipulamos diretamente no nosso testa agenda o array list, porque ele está encapsulado na classe agenda. Mas na classe agenda a gente manipulou o array list com os métodos add, remove e uma busca. Tá? Agradeço a todos por assistirem o vídeo e aguardo vocês em uma outra aula sobre programação orientada a objetos. Vamos ver agora como editar um dos contatos da nossa agenda, isto é, como poderia implementar um método para acessar um dos elementos na estrutura de dados e alterar alguma propriedade desse elemento. Então temos nossa classe agenda com os métodos inserir, remover, pesquisar contato. O toString, que é um método utilitário só para fazer verificações da classe, nesse caso aqui. E eu gostaria também de alterar um contato. Mas para alterar um contato, primeiro eu preciso indicar qual contato eu quero alterar alguma propriedade. Como nós temos elementos na agenda que são contatos e eles possuem apenas um nome e telefone, vamos criar um método de alteração de contatos que apenas altera o valor do telefone de um dos contatos. Então, dado um nome, eu quero alterar o seu telefone. Para isso, vamos criar o método alterar telefone. A ideia desse método é basicamente procurar por um contato e após encontrá-lo, alterar o telefone desse contato. Para isso, vou criar uma variável temporária aqui no método e essa variável vai receber o resultado da pesquisa por nome de um dos contatos.
Claro que a pesquisa pode falhar, então eu preciso verificar antes de tentar alterar. Dado que eu tenha encontrado um contato na agenda pelo nome fornecido, eu vou verificar se, quer dizer, eu já fiz a verificação, né? Então agora eu vou apenas pegar esse contato e dar um set no telefone dele. O resultado da consulta, se houver um contato com aquele nome, vai ficar vai ter uma referência para ele na variável alterar. Nesse caso, então, basta pegar a referência que eu tenho na variável alterar, se ela tiver sido localizada, e utilizar o método setTelefone. E pronto. Aqui eu não tenho uma indicação do que fazer se eu não tiver encontrado o contato. Mas eu poderia retornar um boolean nesse método em vez de void. Para quem chamar o método saber se houve ou não sucesso na alteração. Então eu posso fazer, por exemplo, um retorno partindo da ideia de que inicialmente eu não tenho sucesso na operação. Caso eu encontrar e alterar o telefone do contato, eu vou fazer retorno receber verdadeiro. E depois disso, faço o método retornar o valor dessa variável retorno. Vamos ver ele em execução agora. Na minha classe testa-agenda, eu vou alterar o valor do telefone do contato fulano. Deixa eu só verificar, ele não foi removido. Ok, então vamos fazer a.alterar telefone contato fulano, um novo telefone, vamos colocar 02020202. Se eu quiser verificar se houve mesmo alteração de um contato, basta utilizar o retorno do método, por exemplo, como eu fiz acima com a busca. Se alterar telefone contato retornar verdadeiro, eu imprimo uma mensagem de sucesso, se não, imprimo contato não localizado, por exemplo. Eu não gosto muito dessa forma de utilizar o método, já que a proposta dele é alterar um contato e não ser usado dentro de um if. Nós vamos ver formas de tratar exceções que são mais interessantes, mais, vamos dizer assim, legíveis, mais elegantes do que colocar um método dentro de como a expressão condicional de uma estrutura de decisão. Mas aqui, por hora, vamos manter dessa forma. Vamos ver aqui o que houve. Aqui tivemos então a mensagem que o telefone é alterado com sucesso. Só esqueci de imprimir a agenda novamente para verificar. Então, ó, vamos mandar imprimir ela aqui, ó. Cadê? Fulano agora está com aquele telefone. Vamos ver antes da alteração. Fulano com o telefone inicial dele e aqui com o novo telefone. Vamos ver o que acontece se eu buscar por um nome não existente. Deixa eu manter a impressão da agenda para ver se nada terá sido feito realmente com a agenda. Então, os telefones iniciais, os elementos após a remoção do contato teste, né? E realmente não houve nenhuma alteração na agenda após a execução e houve a impressão da mensagem contato não localizado na agenda. Essa palavra contatos aqui se deve a essa impressão aqui, que começa com a palavra contatos, o toString da classe agenda. Para resolver esse tipo de questão, eu posso mandar imprimir depois de saltar de linha. E é isso, pessoal.